Política fiscal do governo Bolsonaro 2019 e 2020. No início de 2019, a economia brasileira apresentava três problemas principais que comprometiam as perspectivas de crescimento do país e o bem-estar da população. O primeiro era a crise fiscal, caracterizada pela deterioração do resultado primário e pelo crescimento da razão da dívida pública. O segundo estava associado à ineficiência das políticas públicas que consumiam volume elevado de recursos públicos sem entregar resultados satisfatórios para a população. E, finalmente, o terceiro, que era a baixa produtividade dos fatores de produção no país, fruto de um amplo conjunto de distorções alocativas que tem representado um empecilho importante ao crescimento mais robusto do PIB per capita ao longo das últimas décadas. As principais medidas já adotadas em 2019 foram a reforma da Previdência. Além disso, o governo apresentou duas outras propostas da emenda à Constituição, que podem contribuir para o equilíbrio fiscal nos três níveis de governo nos próximos anos: PEC emergencial e PEC do Pacto Federativo. Em resumo, a PEC do Pacto Federativo muda a repartição de recursos entre União, Estados e municípios, em troca de medidas para conferir maior responsabilidade fiscal. Será criado um Conselho Fiscal da República, com representantes dos poderes da União e dos entes federados e responsáveis pela governança das contas públicas no país. Com a aprovação integral da PEC do Pacto Federativo, será possível coordenar os poderes e os entes federados em torno da solução de desequilíbrios nas contas públicas. A PEC do Pacto Federativo prevê ainda a fusão de municípios. Aquele com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor que 10% da receita total será incorporada por um vizinho. Conforme o texto, serão criados critérios ainda mais rígidos para a criação de municípios. A PEC emergencial, considerada a mais polêmica, estabelece gatilhos permanentes para a redução de despesas obrigatórias, como salários de servidores públicos, quando houver dificuldade nas contas públicas. Se estivesse hoje em vigor, representaria a redução de 12,75 bilhões nas despesas obrigatórias da União. Conforme a PEC emergencial, os gatilhos seriam acionados quando houvesse necessidade de emitir títulos para pagar despesas correntes, como contas de água e energia, forçando a redução dos gastos e os ajustes nas contas públicas. Já o abatimento da dívida pública, apenas o dinheiro parado nos fundos seria destinado a pagamento da dívida do governo. Pela PEC, os novos recursos que entrarem nos fundos serão destinados prioritariamente ao Programa de Erradicação da Pobreza e de Reconstrução Nacional. O governo propõe a extinção da maioria dos fundos no fim do segundo ano subsequente à aprovação da PEC, e futuros fundos públicos só poderiam ser criados por meio de lei complementar. Em 2020, os esforços do governo foram direcionados para o combate à pandemia, deixando de lado as reformas econômicas em andamento. O Estado parece ter abdicado de qualquer responsabilidade fiscal. As medidas adotadas e a implementação pelo governo federal para combater os efeitos econômicos e sociais da crise gerada pelo Covid-19 alcançaram 521,3 bilhões de impacto primário em 2020. Esse número representa um total de 508,5 bilhões de novas despesas e 12,8 bilhões de redução de receitas. As ações de enfrentamento à Covid-19, mas também as despesas ordinárias e a queda da receita derivada dos impactos da retração econômica, além do déficit esperado para estatais e entes subnacionais, resultam em 828,6 bilhões, ou 12% do PIB. A maior despesa é com o pagamento do auxílio financeiro emergencial, de R$ 600 por mês aos cidadãos que ficaram mais fragilizados diante da crise gerada, somando 254,2 bilhões. A segunda principal despesa, de 60,2 bilhões, é com o auxílio financeiro emergencial federativo, de apoio aos estados, Distrito Federal e municípios. O terceiro maior grupo de gasto é com o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, com 51,6 bilhões.
Do lado da redução da receita, o principal impacto vem da redução temporária do imposto sobre operações financeiras das operações de crédito, durante o período da crise do Covid, com retração de 7,1 bilhões na arrecadação. De acordo com o cenário básico, a expectativa é que a dívida bruta do governo geral alcance 98,2% do PIB ao final de 2020, um aumento de 22,4% do PIB em relação ao encerramento de 2019, 75,8%. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.